Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Imaginando da Física. No vídeo de hoje estaremos resolvendo uma questão sobre associação de resistores em paralelo. A questão diz o seguinte: três resistores idênticos de resistência igual a 30 ohms estão ligados em paralelo com uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é de... Então, o que o problema ele está falando? Ele fala que nós temos aqui um circuito elétrico com três resistores, e esses três resistores têm a mesma resistência elétrica, e mais, eles estão em paralelo. Ou seja, a corrente nesse meu desenho, ela vem daqui, uma corrente I, por exemplo, e quando ela chega bem aqui neste ponto, ela se divide em, por exemplo, I1, em I2, em I3. Quando os resistores estão em paralelo, significa que a corrente ela se divide, e depois, quando elas passam pelos resistores, ela chega e se junta de novo, formando a mesma corrente anterior, que no caso é I. E ele quer saber qual é o valor dessa resistência equivalente. Por exemplo, a resistência equivalente, que quando a bateria ela vem, ela sente como se fosse somente um resistor. Ou seja, podemos trocar esses três resistores por um único resistor de uma determinada resistência. E para calcular a resistência equivalente, nós utilizamos a seguinte fórmula: 1 sobre a resistência equivalente é igual sobre o inverso do resistor de 30 ohms mais o inverso do resistor de 30 ohms mais o inverso do resistor de 30 ohms. Eu sei que para poder fazer esse cálculo aqui demora um pouco, né? E a questão justamente tem esse ponto chave. Para calcular a resistência equivalente de resistores idênticos, eu pego o valor dos resistores idênticos, que é 30 ohms, ou seja, a resistência equivalente ela é igual a 30 ohms, e eu divido pelo número de resistores idênticos, que no caso são 3, e então eu vou chegar ao valor de 10 ohms. Ou seja, quando a corrente elétrica ela passa por aqui, a bateria, ela vai sentir como se fosse somente um único resistor de 10 ohms. Se você quiser, você pode efetuar esse cálculo aqui, vai dar o mesmo resultado. Eu preferi utilizar esse. E ele pergunta também qual é o valor da corrente elétrica. Ou seja, vamos substituir este circuito aqui por um único circuito, um circuito simples. Agora, este circuito de 3 resistores, ele pode ser perfeitamente substituído por um único resistor. Por exemplo, neste meu desenho, um único resistor de 10 ohms, como nós calculamos, ligado a uma bateria de 12 volts. Ou seja, quando a corrente elétrica ela passa por essa resistência elétrica, por esses resistores, ela vai sentir como se fosse um único resistor, diferente daquele anterior. Para calcular a corrente elétrica, eu uso como sempre a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. O U ele é a DDP, popularmente conhecido como voltagem ou tensão elétrica. 12 é igual a resistência elétrica, que no caso é 10, vezes a corrente elétrica, que no caso é I. Eu vou passar esse 10 para o outro lado dividindo, ou seja, I, a corrente elétrica é igual a 12 dividido por 10. E para dividir por 10 é bem fácil. Eu repeti o 12 aqui, 12. E como tem somente um zero aqui embaixo, eu vou mover a vírgula para a esquerda uma única vez. 1,2. Como é corrente elétrica, a unidade é o ampere. O gabarito da questão é a letra A. A resistência equivalente é 10 ohms e a corrente total do circuito é de 1,2 amperes. Muito obrigado e até a próxima.